estado de Oaxaca, México, 30 de maio de 2022. O furacão Ágata de categoria 2, destrutivo, causou inundações e deslizamentos de terras, resultando em perda de vidas humanas. Há pessoas desaparecidas. O furacão fez história como o mais forte jamais registrado na costa mexicana em maio. As velocidades máximas do vento atingiram 165 km/h. Algumas pontes foram lavadas e várias autoestradas foram bloqueadas por deslizamentos de terras. A cidade foi completamente inundada, de ambos os lados. As cheias atingiram os vidros dos carros e carrinhas. As árvores caíram e muitos telhados foram derrubados. Algumas cidades no estado de Oaxaca ficaram sem eletricidade e sem serviço telefónico. No mesmo dia, uma grande tempestade atingiu o estado de Minnesota, EUA. Uma severa tempestade. Foi acompanhado por ventos fortes e chuva forte com granizo. O tornado resultante derrubou telhados, destruiu casas e derrubou árvores. Cerca de 75 casas foram completamente destruídas ou severamente danificadas. Mais de 72 mil pessoas no Minnesota ficaram sem energia. Parece uma zona de guerra, o que significa que não há árvores. Árvores enormes e maduras. Nem um só sobreviveu. Eles acabaram de cair. A paisagem vai mudar drasticamente. As casas têm de ser reconstruídas. Um dia antes, em Nebraska. Uma forte tempestade com raios, chuva forte, granizo e ventos fortes. Grandes pedras de granizo do tamanho de laranjas, se não maiores, estilhaçaram os vidros dos carros. Uau! Isto é inacreditável. Ventos fortes derrubaram árvores e postes de eletricidade, deixando milhares de residentes sem energia. O clima está a tornar-se tão errático e imprevisível que mesmo em regiões com estações chuvosas, chuvas e inundações subsequentes estão a apanhar os residentes de surpresa. Assim, no estado de Assam, Índia, a época das monções ainda não chegou, e até 27 de maio, a Autoridade Estatal de Gestão de Catástrofes já afetou mais de 5.500 pessoas e várias dezenas morreram devido às inundações. No final do dia 30 de maio, a capital nacional, Delhi, foi atingida por uma tempestade com trovoadas, chuva forte e granizo em alguns locais. Os ventos rajadas, com rajadas até 100 km/h, derrubaram centenas de árvores. Durante a tempestade, as pessoas ficaram presas debaixo das árvores caídas nos seus carros. Houve vítimas mortais e feridos em resultado da tempestade. Se a época das chuvas chegou mais cedo na Índia, não pode terminar no Brasil. As fortes chuvas causaram a maior catástrofe dos últimos 50 anos em Recife, Pernambuco. A 28 de maio, o Grande Recife recebeu mais de um mês de precipitação em apenas 12 horas. Ruas e vielas transformadas em rios com fortes correntes que transportam lama e detritos para as casas. Dezenas de casas foram varridas em grandes deslizamentos de terras. Perdi tudo, cara. Perdi casa, documentos, tudo está perdido. Infelizmente, já morreram tantas pessoas. Há vítimas e dezenas de pessoas desaparecidas.
província de Sichuan, China. 1 de junho de 2022. Um forte terremoto de magnitude 6.1 abalou o sudoeste da China. Atingiu uma profundidade de 17 km perto do distrito urbano de Haiyan. Seguiram-se vários tremores secundários. Há vítimas mortais e dezenas de feridos. Os tremores de terra provocaram fortes quedas de rochas nas montanhas. As pedras colapsaram diretamente ao passar de carro. Os edifícios, vias férreas e telecomunicações também foram danificados. Cerca de 13 mil pessoas foram evacuadas. Estamos em Sichuan. Tinha acabado de ocorrer um terremoto. Começou a tremer. Acordei a mãe porque estávamos a dormir em 4 com 2 crianças. A mãe levantou-se calmamente e depois disse: "Despacha-te, prepara as crianças." Eu levei as chaves, minha irmãzinha. A minha mãe levou o meu filho e nós subimos as escadas a correr. Acabou-se. O primeiro abanão foi de 2 segundos. O segundo foi de 3 segundos, tremendo muito mal. Não descemos na altura. Foi realmente assustador. Convidamo-o a entrevistar testemunhas oculares de desastres climáticos, bem como qualquer pessoa com conhecimento direto do mesmo. Contacte-nos e conte-nos a sua história. Para que o mundo inteiro saiba a verdade, a participação de todos é importante. Tempestade de granizo anómala atinge a Europa. Bulgária do Norte, 29 de maio de 2022. Salvo o tamanho de um ovo de galinha quase completamente destruído na zona da catástrofe, danificando telhados de casas e carros. Na Itália do Norte, as pessoas esconderam-se em abrigos de pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe. Granizo danificou carros e casas. As regiões da Lombardia e Piemonte foram as mais duramente atingidas. A Roménia e a Hungria também foram atingidas pelo desastre natural. A tempestade foi acompanhada por ventos com rajadas de cerca de 100 km por hora e granizo. Foram causados danos em terrenos e infraestruturas agrícolas. Árvores caídas e postes de eletricidade bloquearam algumas estradas. Várias casas incendiaram-se na Transilvânia em resultado de trovoadas. O mapa mostra os cataclismos que ocorreram no planeta entre 27 de maio e 2 de junho. Não são causadas por emissões de CO2 devidas a atividades humanas, mas por fatores astronómicos e pela sua natureza cíclica. E isto já foi provado. Todos os factos foram apresentados a 7 de maio de 2022 no Fórum Internacional Online Crise Global. Somos pessoas. Queremos viver. As alterações climáticas devidas às emissões de CO2 são negligenciáveis porque a concentração de CO2 na atmosfera é negligenciável. A concentração de CO2 na atmosfera é de 0,04%, enquanto que o CO2 antropogénico é de 0,0004%. Como podem 4 moléculas por milhão adicionadas à atmosfera pelo homem causar alterações climáticas globais? O aumento do dióxido de carbono na atmosfera é uma consequência, e não uma causa, do aumento das temperaturas. As fontes naturais emitem muito mais CO2 do que os seres humanos. A principal fonte de CO2 é o oceano aquecido por intensos processos mágicos no fundo do oceano.
A quantidade de CO2 emitida pela biosfera também está a aumentar rapidamente. As árvores começaram a sofrer uma mutação, emitindo agora CO2 em vez de o absorverem. Na última década, a floresta amazónica emitiu quase 20% mais dióxido de carbono do que o que absorveu. E na Sibéria, as larvas também têm vindo a libertar CO2 para a atmosfera desde o final dos anos 80. Como resultado, durante os últimos 15 anos, a floresta tem vindo a abastecê-la tão intensamente como a indústria. Simultaneamente com a floresta, os pântanos começaram a emitir CO2. Assim, a acumulação de CO2 está a avançar a um ritmo acelerado naturalmente. A reação da biosfera e do oceano é uma resposta à ativação do planeta como resultado do ciclo de 12 mil anos. A anomalia dos acontecimentos atuais é confirmada pelo período chamado Holocénico Ótimo há 6.000 a 9.000 anos atrás, quando as temperaturas no planeta eram 3 graus mais elevadas do que agora. Mas não houve uma tal efusão maciça de CO2, mutação de plantas ou crescimento cataclísmico. Agora o aquecimento está a acontecer a partir do interior do planeta. Enquanto houver um formato consumista para a sociedade, não temos solução para o clima e outras crises. Mas ainda há uma hipótese de mudar as coisas. Para o fazer, precisamos de consolidar e construir uma sociedade criativa. Leia mais em CreativeSociety.com.